Fala, Marcelo. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia? E aí, como é que foram de prova? Deu tudo certo? Todo mundo bem? Pelo menos Graças a Deus. Bom. Muito bom. Eu gostei das notas, só nota boa. Esperar mais um pouquinho que o pessoal entrar e a gente já começa. Alguém já assistiu a aula? Eu já. E aí, gostou, Emily? Boa matéria, né? É muito interessante. Regime de bens. Introdução dos regimes de bens. Fala, Fabrício. Boa noite. Esqueci meu fone, Marcelo. Parece que eu tô pelado aqui, sem faltando alguma parte. Estranho. Oi, Carol, boa noite. Tá sumida? Boa noite, tô aqui firme. Beleza. Mariana Machado, tudo bem? Rafaela, Nádia, boa noite. Boa noite, Lucas. Tudo bem? Tudo. Bom demais. Pessoal, hoje nós vamos só bater um papo a respeito da prova, tá? Ver as questões de forma bem rápida, porque, bom, a grande maioria foi muito bem na prova. Acho que quem fez as atividades, estudou um pouquinho, saiu muito bem na prova. Acho que mais de 80% da sala saiu muito bem. Então, acho que não tem grandes discussões. E aí, a gente vai meio jogo rápido hoje, porque tem um motivo importante. Dois motivos. O primeiro é que eu quero que vocês assistam a aula, tá? A aula de hoje, faça o exercício, porque é uma aula muito importante. O início dos regimes de bens, a introdução. Então, nós vimos situações muito importantes que vocês vão precisar saber para a próxima aula. E a próxima aula a gente já vai entrar nos regimes de bem e espécie. E o motivo também importante é que 9h30, o Verdão está em campo pela Libertadores, não é não, Marcelo? Vai ganhar, vai ganhar. Né? Mas... Já ganhou. Amém. Eu fico até triste porque o meu levou de lavada, aí eu não posso falar nada. Não, mas vocês ganharam ontem, pô. Fazer o quê, né? Deu certo. Mas a outra deixou um recorde muito triste. É verdade, 5-0 foi meio feio. Tá doido. Ó, vou compartilhar aqui a nossa tela. Pessoal, aí, assim, vão ter questões que eu vou passar mais rápido, porque são bem tranquilas, tá bom?
Mas nós vamos, à medida que vocês quiserem parar, liga o microfone, me chama, se tiver alguma dúvida. Eu esqueci que o meu Vadimeco, vou pegar meu celular aqui. Esse negócio de tela compartilhada é legal, viu? A gente fica toda hora querendo passar a tela para cima. Então. Só eu. Hoje eu tive essa experiência aí de assistir alguém apresentando. É divertido. Só abrir o nosso Código Civil aqui, pessoal. Vocês estão me escutando bem? Sim. Estou sem fone hoje. Hoje eu esqueci tudo. Na verdade é porque eu estava preparado para a gente ter essa aula em casa. Estava tudo arrumadinho. Só que a minha internet caiu aí nas últimas 40 minutos. Eu estou sem internet. Eu falei, vou correr lá para o escritório. Daí eu esqueci fone, esqueci minha folha de anotação, meu Vadimeco, mas vai dar certo. Então estamos igual, porque eu vim trazer minha esposa em Rubiataba, que ela dá aula de música. Olha só, olha o barulho. Nós estamos ouvindo aí. Bacana. Por isso eu vou deixar o microfone mais desligado. Bacana, tranquilo, mas é um motivo nobre e precisar pode chamar aí que você não vai atrapalhar não. Pessoal, então, boa noite, satisfação em revê-los, mesmo que seja virtualmente, estava com saudade de... Teve alguns alunos que participaram da nosso último encontro ao vivo, outros não, estava com saudade de vocês. E a gente vai matando a saudade mesmo que seja de forma virtual. Parabéns novamente pela prova, só nota boa. Não foram questões tão fáceis, mas muita nota boa. Então, para que vocês tenham a noção que aquilo que a gente estuda cai em prova, que não tem muito segredo, tá? Basicamente, tem questões aí da OAB, tem questões do Ministério Público, tem questões aqui de magistratura, então não é o bicho de 7 cabeças as nossas provas. Achei aqui. Beleza, vamos lá. Então, a questão 1. A questão 1, meus queridos, ela foi bem tranquila, tá? Porque eu dei uma definição lá da nossa aula, do nosso slide, a respeito da diferença de incapacidade para impedimento. Relembrei vocês que a incapacidade é que não posso me casar com ninguém que hoje são os menores de 16 anos, tá? Eles são os absolutamente incapazes, aqueles que não podem casar, e os impedidos, eles podem se casar, eles só não podem casar com certas pessoas, que é o que o 1521 fala. E aí eu perguntei, né, referindo aos impedimentos para o matrimônio, considere as proposições abaixo e assinale a incorreta. Então, aqui o professor fez uma pegadinha, quem não leu direito, talvez errou a questão, porque eu estava querendo a incorreta. E aqui a incorreta podem casar-se o adotado com o filho do adotante. Adotado com o filho do adotante. Ou seja, a lei proíbe, porque aqui nós temos uma relação de parentesco civil, é como se fossem irmãos aqui nesse caso. Então, não posso me casar com o filho do meu pai adotivo, tá? Com a filha do meu pai adotivo, eu não posso me casar, tá? Então, aqui, como a questão deu a possibilidade desse casamento, essa estava errada. Não podem casar os ascendentes com os descendentes, correto? Não pode casar ascendente com descendente, seja por parentesco natural, parentesco civil. Ou seja, essa questão aqui, ela meio que já te dá uma dica
que o casamento acima aí do adotante com o filho do adotado não pode acontecer. Se ela ia lembrar aqui do parentesco civil. Podem casar cônjuge sobrevivente com que for absolvido por crime hediondo, ou por crime de homicídio consumado com seu consorte. Alguns caíram nessa pegadinha aqui. Porque, na verdade, eu não posso casar com um cônjuge sobrevivente condenado. Então, foi condenado por homicídio ou tentativa de homicídio, nesse caso eu não poderia me casar. É o que o inciso 7º fala. Só que aqui, meus queridos, ele foi absolvido. Então, não haveria impedimentos. E não podem casar irmãos unilaterais ou bilaterais. Não interessa se são irmãos da mesma pai e mãe, ou só de um pai, ou só da outra mãe. Não interessa, irmãos não podem se casar. Fácil essa? Alguma dúvida? Bem fácil. Essa foi bem tranquila. Pessoal, a 2, não vou nem ler esse texto, por quê? Eu simplesmente dei as informações para vocês a respeito do que a doutrina fala sobre as correntes da natureza jurídica do casamento. E aí pergunto, qual a teoria mais aceita pela doutrina moderna? E aí nós discutimos, e eu lembro de uma boa participação de vocês. E lembro que muitos, inclusive antes do professor falar que seria a teoria eclética, muitos falaram, podia fazer a união da teoria contratualista com a teoria institucionalista, e é justamente esse o entendimento da doutrina moderna. A teoria mais aceita para a concepção da natureza jurídica do casamento é a teoria eclética, sem problema nenhum, bem fácil, estava lá bem estampado no nosso slide, texto retirado do nosso próprio slide. Então, essa aqui, tenho certeza que ninguém errou. Então, eu teria a teoria eclética, que é a nossa, aceita, né? Corrente majoritária, contratualista, Silvio Salvo Venosa, institucionalista, Maria Helena Diniz, e teoria afetiva, o professor inventou. E eu tenho certeza que ninguém marcou, pelo menos a teoria afetiva. Beleza, 3. Sobre o casamento, analise os itens indicados. Então, aqui, 3 afirmativas e que o professor coloca um nãozinho ali, um não, um sim, ou retira o não só para dar aquela emoção, aquela forte emoção, para que vocês acertem ali. Tá. O casamento é um ato eminentemente solene. Beleza, eu lembro de eu bater muito nessa tecla com vocês. O casamento ao lado do testamento é um ato extremamente solene, matéria de ordem pública. Então, eu lembro de bater muito nessa tecla. O casamento e o testamento constituem os 2 atos mais repletos de formalidade do direito civil, devido à sua reconhecida importância. Beleza, a questão está ótima. Destinando-se elas a dar maior segurança aos referidos atos para garantir a sua validade e enfatizar a sua seriedade. Beleza, perfeito, vezão, sucesso, verdadeiro. Aí vem a 2. As normas que regulamentam não são de ordem pública. Olha que nãozinho aqui, mais ordinário. Esse não aqui é o famoso não bem ordinário mesmo. Aquele não bem vagal, que está aqui não sei fazendo o quê. Então, o não já maculou a questão, porque nós vimos que o casamento é um ato eminentemente solene, são normas que regulamentam ali a plenitude das famílias, então é por óbvio que é uma matéria de ordem pública. Também lembro de bater bem nessa tecla, que o casamento seria uma matéria de ordem pública, então essa questão é falsa. 3. Comporta termo ou condição, constitui assim um negócio jurídico puro e simples? Olha,
Ele constitui assim um negócio jurídico puro e simples porque ele não comporta termo ou condição. Eu não posso pôr um termo ou uma condição para casar. Eu só vou casar com a Daiane se ela me transferir $1 milhão, porque o dólar está mais valioso. E um PS5, hein, Marcelo? Eu quero um PlayStation 5 porque o bichão tá caro. Então, olha só, eu não posso fazer termos ou condições. Eu lembro que na aula a gente até falou, graças a Deus nós podemos escolher quem é o nosso parceiro para casar, né? O nosso nubente. Mas as regras do casamento, o processo de habilitação, a documentação exigida por lei, eu não posso condicionar esse casamento. Você casa, se você quiser casar, siga as regras admitidas, as regras que a lei civil exige. Então a resposta correta era letra C, VFF. Meus queridos, lembrem que o próprio sistema lá na hora de fazer a prova, ele embaralha as questões. Então, estou falando letra C aqui, às vezes fala, a minha era a letra A, a resposta correta é VFF. 4. São situações de causas suspensivas do casamento, exceto... Então, veja bem, a gente estava falando de impedimento até aqui, e lá o 1523 fala das causas suspensivas, que são aquelas situações que não maculam o casamento em si. Eu já volto um minuto, hein? Beleza, Marcelo. Tranquilo. São situações que só vão atingir são situações que elas só vão atingir o regime de bens. Então, as pessoas em causas suspensivas, eles podem se casar, mas o regime de bens será da comunhão, da separação total obrigatória. Então, são situações de causas suspensivas, exceto o divorciado enquanto não houver sido homologado ou decidido a partilha. Beleza, isso aqui é causa suspensiva. Viúva ou mulher cujo casamento se desfez por nulidade. Percebam, a questão está trazendo os incisos do letra de lei, por isso a importância de ler a letra de lei. Então, a questão aqui da viúva é o inciso 2 do artigo 1523, causa suspensiva, então não é essa. Viúva ou viúva que tiver filho de cônjuge falecido enquanto não fizer o inventário. Inciso 1 do artigo 1523, também é causa suspensiva. Eu estou buscando o exceto aqui, aquilo que não é causa suspensiva. Casamento entre ascendentes e descendentes. Com certeza nós estamos diante aqui do impedimento. Então, essa é a exceção da questão. Essa é a questão correta. Alguma dúvida até aqui, meus queridos? Tudo beleza? Não, professor. Tranquilo. 5. Trago um textinho aqui a respeito da operabilidade e facilitação do casamento no caso do casamento não compatível. Você lembra desse casamento maluco aí, pessoal? Que é o casamento que a pessoa está morrendo. Deixa eu só achar o artigo aqui. 1540. Eu tenho o da moléstia grave, que deve ser celebrado por uma autoridade, diante de 2 testemunhas. Pode ser que seja até à noite. As testemunhas devem saber ler e escrever. Ainda tem uma burocracia exigida. A moléstia grave, a pessoa tem uma doença grave, mas ela não está morrendo. Aqui, no compatível, a pessoa está morrendo. Tá? Então, a lei faz toda uma facilitação. O que eu preciso? 6 testemunhas. Só isso. Depois, o cônjuge sobrevivente vai em juízo, entra com audiência, entra com ação,
de procedimento voluntário, ou seja, uma ação que não tem réu envolvido. Chama essa galera, essas 6 testemunhas, para corroborar que aquele casamento foi válido e que tudo deu certo. Ok? Então, eu queria, nesse sentido, casamento não compatível é o que consiste. 1240, copiado aqui para vocês, tá? Então, essa é a resposta certa. Vamos ver o porquê que as outras estão erradas. No casamento celebrado perante 4 testemunhas, já matou aqui. 4 testemunhas, você já pode cortar, porque nós sabemos que é 6 testemunhas, o que o 1240 fala. Casamento celebrado mediante procuração pública com poderes especiais, nada a ver. Tá? Nada a ver. Na união entre 2 pessoas, sendo que uma delas se encontra em moléstia grave, então aqui você já podia excluir a questão. Quando você lesse também 2 testemunhas, você também já poderia excluir a questão, justamente porque esse é a letra de lei do casamento de moléstia grave. Lembra, a moléstia grave é uma doença grave, uma pessoa não está morrendo. Já o 1240, o não compatível, ele é claro. Quando algum dos contraentes estiver em iminente risco de vida, não obtendo a presença da autoridade a qual incumba presidir o ato, nem a de seu substituto, poderá o casamento ser celebrado perante 6 testemunhas. E aí depois, o 1541, incisos e parágrafos, vem e traz a obrigatoriedade desse casamento ser validado ante o juiz, que vai ouvir as testemunhas, vai ver que de fato não era uma fraude, que esse casamento aconteceu, que cumpriu os requisitos mínimos que a lei exige, e aí manda averbar esse casamento com data retroativa lá da data do que aconteceu o fato, o casamento, não da data da sentença. Fechou essa? Tranquilo? Seis. Aqui, meus queridos, a questão exigia um conhecimento a respeito do casamento por procuração, uma espécie atípica de casamento, mas que pode acontecer, casamento por procuração. Então, sobre o casamento por procuração, assinale a alternativa correta, segundo o nosso Código Civil. Letra A. Não se permite a celebração do casamento. Meus queridos, cuidado com as questões que já começam dando uma negativa assim, já na cara, fala não se permite. No direito, quase tudo é permitido com uma certa cautela, com certas exceções. Então, a questão que já vem negando de forma efusiva, não se permite celebração de casamento de procuração, essa aí você já vai descartar. B, o casamento pode celebrar-se mediante procuração. Beleza, tô gostando do que eu estou vendo. Vai me dar boa aí, examinador, tá me dando a boa aí, tá? Tô gostando. Por instrumento público, beleza, ou instrumento particular, cuja procuração será irrevogável. Oi. O Valmir tá pedindo pro senhor liberar para ele entrar na aula. Uai, ele não tá aparecendo aqui não. Fala para ele tentar de novo aí. Tá bom. Tá. Tá, vou deixar aqui até abertinho aqui o campo. Ele não tá ainda. Qual é o erro? Eu tô falando de casamento. Estou falando de um casamento atípico, casamento por procuração, ou é típico? A gente vê todo dia as pessoas se casando por procuração. Não, né? Um casamento atípico. Por instrumento particular, casamento, um ato tão solene, então nós vimos que a procuração deverá ser por instrumento público. Então, particular já aqui anulou a questão. E mesmo assim, se o aluno ainda tivesse dúvida, vem aqui, cuja procuração será irrevogável. A procuração poderá ser revogada. Então, essa questão está duplamente errada. C, que é a nossa resposta correta. A eficácia do casamento outorgado, a eficácia do mandato outorgado para casar não ultrapassará 90 dias.
Lembrando que eficácia são efeitos, e nós vimos que o prazo de validade dessa procuração, de forma mais simplista, falando assim para vocês, é de 90 dias, não poderá ultrapassar 90 dias, está correto. E aí vem a D aqui e faz a mesma questão que a A fez, que é a negativa de cara. Não se opera a revogação, se opera a revogação, tá? Será possível revogar o instrumento procuratório. Beleza? Bem fácil, né? 7. A 7 exigia de vocês um conhecimento das invalidades do casamento. E ela de cara já fala, é nulo o casamento, é nulo. Então você tinha que lembrar a diferença de nulo e anulação. Aquilo que é nulo e aquilo que é anulável. E lembrar que o nulo, ele é aquele vício, ele é mais forte, né? Um vício insanável. E aí, para nós, nosso ordenamento jurídico, nós só temos um tipo de casamento nulo, que de cara ele já vai ser declarado nulo. Contraído com infringência de impedimento, é o que diz o 1548, inciso 2, o inciso 1 foi revogado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, contraído com infringência de impedimento, o casamento é nulo. De menor em idade núbio, quando não autorizado seu representante legal? Não, isso é uma situação que poderia causar a anulação do casamento. Vício de vontade? A anulação, mas não é nulo. Realizado por mandatário sem que ele ou outro contraente soubesse da revogação do mandato, é o caso lá da eficácia da procuração, uma procuração sem eficácia, uma procuração que foi revogada. Mesmo assim, isso não é uma situação de nulidade, isso é uma situação de nulidade relativa, de anulação. Então, essa era uma bem fácil, é nulo o casamento, contraído com infringência de impedimento, é o que diz o nosso artigo 1548, letra de lei novamente. A importância de ler a letra de lei. Meus queridos, tem questões aqui que eu fiz, que eu tirei da nossa aula, mas a grande maioria é questão de concurso público, olha só. É letra de lei. O examinador, ele pega o Código Civil e joga dentro da questão. Ctrl+V, Ctrl+C. Ctrl+C, Ctrl+V, na verdade, né? Então, veja bem a importância de você ler o nosso Código Civil. 8. No que tange o casamento, considere as seguintes afirmativas. Então, novamente, 4 afirmativas aqui para a gente discuti-las lá na frente. Uma questão que exigia que o conhecimento sobre a celebração do casamento. Celebrar-se-á o casamento no dia, hora e lugar previamente designados pela autoridade que houver de presidir o ato. Beleza? Beleza. Letra de lei novamente, tá? Vou celebrar o casamento quando for designado pela autoridade que vai presidir o ato. Perfeito. No caso de moléstia grave de um dos nubentes, então aqui eu já estou falando da doença, não estou falando do nu compatível que está morrendo. O presidente do ato irá celebrá-lo onde se encontrar o impedido, sendo urgente, ainda que à noite, perante 2 testemunhas que sabem ler e escrever. Novamente, letra de lei. Isso aqui também foi retirada sem alteração nenhuma do Código Civil. A solenidade realizar-se-á na sede do domicílio dos consortes. Posso casar na minha casa? Posso, né? Com toda a publicidade, é o que a lei diz, as portas abertas, presentes pelo menos
2 testemunhas. Aí o professor foi sacana com vocês. Seu caso no cartório, 2 testemunhas. Seu caso fora do cartório, 4 testemunhas. Então aqui maculou essa questão. Até agora nós temos um V, V, F. E quanto ao casamento homoafetivo, não houve ainda qualquer alteração legislativa no sentido da admissão da nova entidade familiar, o que não deve ser considerado como óbice para o seu amplo reconhecimento, pois cabe à doutrina e à jurisprudência a tarefa de adequar a norma ao fato social. Correto também, uma questão que tem um cunho muito subjetivo envolvida, como essa, que não é letra de lei, normalmente ela está correta, ok? Um cunho muito subjetivo, um tema muito abrangido, então ela está correta. A única que está errada é a 3. Então, a alternativa correta estão, as assertivas 1, 2 e 4 estão corretas. Lucas, Oi. Uma consideração e uma dúvida aí. Eu não sei se foi nas perguntas suas, quando tem esses itens assim, ó, lá no AVA, fica muito misturado. Depois você podia ver com a direção sobre isso aí. Não sei se tem jeito de arrumar isso lá. Não sei se algum colega já reclamou. Não. Quando fica essas alternativas assim, ela sai tudo junto, sabe? Dá um trabalho danado para poder separar. Você fala... não fica igual tá aí a questão aí para você avaliar. Não fica igual a sua aí, separadinha. Você fala sabe? aqui, separado aqui, assim, o item 3, o item 4? Isso. Elas ficam tudo junto. Fica tudo numa linha só. Como se fosse uma linha tudo numa linha só. Ah, entendi. Não, só para... Provavelmente deve ter como colocar um espacinho lá no campo da edição. Obrigado pelo feedback. Farei isso na nossa próxima. Dá um enter a mais entre elas. Sim. Eu acredito que... Não, beleza. Eu vou até falar com os outros professores que aconteceu com quase todo mundo, professor. Eu acho que a sua tem quase certeza que aconteceu isso. Entendi. Aí, sim, atrapalha um pouco. A questão já é difícil, às vezes dá uma misturada. Não, Valmir, aí não. A questão é fácil. Para de migué, Valmir. Tô brincando. Beleza, obrigado pelo feedback. Com certeza eu vou atendê-lo, sim, sem sombra de dúvidas. Agora, uma pergunta que eu queria te fazer é o seguinte. Quando fala solenidade de portas abertas, eu tenho uma dúvida se isso aí a questão de ser só para convidado, isso é considerado aberto ou desconsidera isso aí? Como é que é? Só uma dúvida isso assim. mesmo, portas abertas, publicidade. Em regra, na cerimônia do casamento, ali no momento da solenidade do casamento, não estou falando da festa ou algo assim. Não, sim, é isso mesmo. Deve cumprir a solenidade. Então, você poderia requerer ali que assistisse qualquer cerimônia. Mas, na prática, você não vai conseguir entrar em qualquer casamento que você quiser. Então, mas a lei é clara, no momento dessa celebração aqui, a publicidade deve acontecer, as portas devem ficar abertas. Literalmente, portas abertas para que essa solenidade ela é pública, tá? Então, a publicidade é um ato, é uma característica do casamento. Acontece? Não acontece. Tá? Você vai protocolar uma medida cautelar no meio da noite para poder assistir uma cerimônia? Acho que é inviável, você não vai fazer isso, né? Mas fica aí um aprendizado que, se cair isso na sua prova, você deve saber sobre esse ato público que é o casamento, tá? Entendi. Bacana. Eu só pedi a reparação depois, eu queria assistir o casamento dele, ele não deixou. Então. Mas geralmente não dá certo não, Marcelo. O Ronaldinho casou, queria ir, não deu certo, ele teve que separar lá. Pois é, ué. 9. O casamento nulo ou anulável pode gerar efeitos em relação
eu queria aqui o seu conhecimento a respeito do casamento putativo, tá? Então, nesse sentido, o casamento putativo é correto afirmar. Então, o casamento putativo é aquele, ó, putativo, putare, vem da minha imaginação. Eu imaginava que eu estava casando com a Nádia Nayara, só que, na verdade, ela era minha irmã e eu não sabia. Então, veja bem que a boa-fé faz milagres aqui, então eu queria que vocês soubessem sobre isso. Então, vem a letra A. Não encontra previsão legal? Besteira, tá? Porque eu vou achar o artigo aqui. Tava com meu Vadmec, tudo anotadinho, tudo beleza. Aí eu saí correndo de casa, esqueci tudo. – 1556 e seguintes do nosso Código Civil. Então, não tem previsão legal esse casamento putativo? Errado, tem previsão legal, 1556. Produz todos os efeitos, embora nulo ou anulável, independente de boa-fé de um ou de ambos os cônjuges, não depende da boa-fé de ambos, mas depende de pelo menos um para gerar efeitos. Então, essa questão está errada por conta disso. Se não for nulo... Ô Lucas, e mesmo se tivesse a má-fé de ambos, ele teria o efeito com relação aos filhos. Então, também não é pleno também. Mesmo eu não poderia falar que não ia ter efeito nenhum. Sim, sim. Ou não? Não, correto. Só que é o que a doutrina fala. Quanto aos filhos, a gente não precisaria nem da lei falar isso, que vai produzir efeitos para os filhos, porque isso a Constituição já reveste. Filho é filho, independente se é de pessoas impedidas ou não. Então, a eles sempre terão efeitos, todos os efeitos ali, sucessórios, alimentícios, tutela, guarda, educação, mas está correto o seu entendimento. Sim, mas... Então, não, é porque eu fiquei na dúvida, assim, se isso seria um efeito do casamento ou o efeito da filiação. Se ele seria nulo mesmo e ficaria o efeito da filiação. Então, o casamento nulo, o efeito da filiação não anula. Se tem má-fé dos dois, esse casamento não terá efeitos. O casamento não tem efeitos para má-fé. Só para finalizar aqui que a nossa reunião vai acabar, então o correto, a letra D, embora anulável ou mesmo nulo, se contraído de boa-fé por ambos os cônjuges, o casamento em relação a este, como aos filhos, produz todos os efeitos até o dia da sentença anulatória ou da decretação da nulidade. Letra de lei, isso aqui é a questão correta, o casamento putativo. Pessoal, vou fechar a reunião. Vou esperar um pouquinho para gravar, porque ela estava dando erro aqui quando eu já começava uma reunião logo em seguida. O arquivo corrompia, então 5, 10 minutinhos eu já mando o link novamente, tá bom? Esperar o pessoal entrar, a gente retoma. Pessoal, não deixem de assistir a aula de hoje, nossa aula 5, bem como fazer as questões.
vocês viram que as questões dos questionários caíram na prova, então já vai treinando a nossa segunda VA. Tá bom? Não deixem de fazer, além de ganhar um pontinho, você já vai treinando. Não deixem de fazer, de assistir a aula 5, tá? Uma aula bem importante, introdução ao regime de bens. A gente acabando aqui, já dá tempo de você assistir rapidão. A aula, acho que ela não tem 1 hora, ela é 56 minutos, eu acho. Pessoal, aí dá um Ctrl+P lá, salva ela em PDF, o questionário, né? Para de migué aí, ô Marcelo. Para de salvar o trem em PDF, rapaz. Pode, com certeza. Vai estudar, ó. É só para estudar Marcelo, depois. Ver cada detalhe que está errado. Prova minha não é penalidade, prova minha não é sanção, não é para arrebentar a turma. Prova minha é uma extensão da nossa aula. Eu não avalio o bom aluno por conta de nota de prova, tá? Eu quero que vocês saibam as questões, quero que vocês saibam por que você está acertando ela e tire nota boa, tá? E não sou esse professor mais carrasco que quer fazer prova para ferrar aluno, não, de maneira nenhuma. Pode fazer isso, pode. Ô, Laura, o que você tá mexendo aí? Uhul! A Laura tá apanhando aí. Calma, Ei, Mariana, calma. não, Mariana. A Laura vai levar uma surrinha aí. Coitada da Laura. Então, pessoal, olha que questão interessante essa 10. Não sei se vocês depararam com ela na prova, mas olha só que bacana. Tudo bem, Mariana, acontece, esquenta não. Rejane, solteira, com 16 anos de idade. Posso casar com 16 anos? Posso, idade núbio ali, tá beleza. Órfã de mãe, tá? Coitada da Rejane. E devidamente autorizada por seu pai. Então tá, já que ela não tem mãe, a mãe infelizmente faleceu, ela precisa da autorização do outro, do genitor ali, do pai. Então tá autorizado. Então ela cumpriu os requisitos que a lei exige. 16 anos, pelo menos, e autorização dos pais. Tá bom, beleza. Casa-se com Jarbas, filho da sua tia materna. Ele é o que da Rejane? Quem é filho da minha tia? Meu primo, né? O famoso primo. Primo de primeiro grau, pessoal? Terceiro grau. Mais um, só mais um para cima, Marcelo. Não é quarto, não? Quarto grau. Ixi. Quarto grau. O meu colateral de terceiro grau seria aqui a tia. A tia seria colateral de terceiro grau. E o primo, colateral de quarto grau. Tem impedimento para casamento entre colaterais de quarto grau? Posso casar com os primos? Não tem impedimento. Pode. Então, sendo este solteiro e capaz, com 23 anos de idade. A respeito do casamento realizado, é correto afirmar que ele é válido. Um casamento que cumpriu todos os requisitos exigidos por lei. Então, ele não é nulo, não é anulável, ele é válido, porque a Rejane tem 16 anos, está dentro da idade núbil. Tem autorização do pai, porque é órfão de mãe, só precisa da autorização do pai. Está casando com um primo de 23 anos, solteiro, capaz, então tá tudo beleza, esse casamento é válido. Uma questãozinha que ela quer colocar algumas nuances aí de dificuldade para vocês, mas o meu aluno não cai nessas besteirinhas de banca, não. E o João que virou Joana, quem teve essa questão na prova? Alguém aí pegou essa questão na prova? João foi registrado ao nascer com gênero masculino, em 2008, aos 18 anos. Fez cirurgia para correção de anomalia genética e teve seu registro certificado para o gênero feminino, conforme sentença judicial.
No registro não constou textualmente a indicação de retificação. Apenas foi lavrado um novo termo, passando a adotar o nome de Joana. Em julho de 2010, casou-se com Antônio, homem religioso de família tradicional interiorana, que conheceu em janeiro de 2010. Então, o casamento foi em 2010, tá? Casamento 2010, conheceram em 2010, casaram em 2010. Joana omitiu sua história registral por medo de não ser aceita e perdê-lo. Em dezembro do mesmo ano de 2010, na noite de Natal, a tia de Joana revela a Antônio a verdade sobre o seu registro de Joana/João. Não suportando ter sido enganado, deseja a anulação do casamento. Conforme a análise da hipótese de formulário, é correto afirmar que o casamento de Antônio e Joana só pode ser anulado até 150 dias da celebração do casamento? Errado, nós nem temos esse prazo de 150 dias, tá? Nós temos os prazos de 180 dias e temos prazos de 3 anos, que é esse caso. Esse caso aqui foi um erro quanto à pessoa. A 1560, inciso 3. E a fundamentação da anulação, tá? O casamento pode ser anulado por conta do erro essencial quanto à pessoa. A 1557, inciso 1. A pessoa mentiu a respeito da identidade, da sua identidade. Olha só que interessante, aqui seria um caso de casamento putativo, meus queridos. Para Antônio, esse casamento teve toda a validade até o momento da anulação. Para a Joana, não teve nada de validade, porque ela estava de má fé. B, o casamento é inexistente, pois não houve aceitação adequada. Errado, esse casamento existiu. Inclusive, para Antônio, ele tem efeitos por conta da putatividade, da boa-fé. É nulo? Não, esse casamento não é nulo. Pergunto aqui a respeito. Se eu casei com a minha irmã, mesmo que de boa fé, eu descubro que ela é minha irmã, esse casamento não será nulo, mesmo a gente querendo ficar juntos? Sim, porque foi infringência de impedimentos, tá? Infringiu lá o 1521. Nesse caso aqui, se o Antônio descobre a verdade e mesmo assim quer ficar com a Joana, ele poderia? Sim. Perfeitamente. Ou seja, então, esse casamento não é nulo. Ele pode ser anulado ou pode continuar tendo validade. E a D, que é a nossa alternativa correta, poderá ser anulado pela identidade errônea de Joana/João perante Antônio e a insuportabilidade da vida comum. Então, ele pediria anulação, prazo decadencial de 3 anos para anular esse casamento. 12. Essa aqui é outra pegadinha. Por conta da alteração do Estatuto do Deficiente, das pessoas com deficiência, elas podem se casar, mesmo que elas não tenham ali a possibilidade de expressar a sua vontade. O que acontece com o casamento de quem é incapaz de expressar a sua vontade no momento da celebração? Esse casamento poderá ser anulado, mas ele não é nulo, ok? Então aqui a questão, ela traz duas espécies de casamento e pergunta, esses casamentos são respectivamente o quê? Tá? Então, olha, o casamento realizado por pessoa com deficiência mental ou intelectual em idade núbil, mas expressando a sua vontade diretamente. O casamento realizado por pessoa com deficiência mental ou intelectual em idade núbil, mas expressando a sua vontade diretamente. Então, essa é uma espécie aqui de casamento. E o casamento de incapaz de consentir ou manifestar
de modo inequívoco o consentimento em idade núbil, respectivamente. Então, o primeiro casamento, a pessoa tem deficiência, ela está em idade núbil e ela expressa a sua vontade. Eu quero casar. Esse casamento é o quê? Válido. Válido. A segunda hipótese, casamento do incapaz, que não vai consentir, ele não está manifestando de modo inequívoco o consentimento, mas está em idade núbil. Esse casamento é o quê? Anulável. Esse casamento antes de 2015 seria considerado nulo, mas com o advento do estatuto da pessoa com deficiente, até aquelas pessoas que não podem consentir de maneira inequívoca por conta de uma deficiência ou por conta de um momento ali de embriaguez ou algo nesse sentido, até esses casamentos poderão ser validados, ok? Ele pode ser anulado, mas ele não é considerado nulo. Gente, a minha... Por que nesse... Tá ruim também. Por que nesse... Pode falar, Valmir. Essa pergunta aí demorou um pouco para me entender, mas assim, por que ele não é nulo se a pessoa não conseguiu se expressar, professor? Porque é um pouco confuso. Não, é bem simples. Para o nosso ordenamento jurídico, nulo é só com infringência de impedimentos. Ponto. Lá nas invalidades do casamento, Valmir, por que ela é complicada? Porque a gente vai lembrar de quando vocês entrarem na faculdade, você vai lembrar assim, quem são absolutamente incapazes? Aí você vai lembrar, os menores de 16 anos, o ébrio habitual. Então, essa galera aí, a gente esquece que eles passaram a ser relativamente incapazes. Então, relativamente incapaz, ele, aqui tem que deixar claro, ele está em idade núbil. Então, entre aspas, se ele tivesse aqui o seu consentimento, ele poderia casar de maneira tranquila. Então, a gente tem que deixar claro que o casamento único nulo é com infringência de impedimentos, tá? Então, aqui... Entendi. Aqui não tem impedimentos, mas esse casamento ele vai ser certeza que ele vai ser válido? Não, ele pode ser anulado, pode ser tanto convalidado quanto anulado, é o que nós chamamos de nulidade relativa, tá bom? 13, bem fácil essa, o Ministério Público pode, mediante ação direta, promover a decretação de nulidade do casamento. Então, aqui, quando fala nulidade, sua mente já vai, 1521. Vou lembrar dos impedimentos. Então, realizada entre madrasta, que novamente viuvar-se, e seu enteado. Posso realizar esse casamento aqui? O que vocês acham? Madrasta com enteado. Não posso. Ali tem uma relação de afinidade em linha reta. Ela é como se fosse a minha mãe por afinidade. Tá? Então, a lei, ela afasta essa possibilidade. Então, enteado e madrasta não podem se casar. Tá bom? Então, essa aqui, o Ministério Público pode propor uma ação para decretar a nulidade desse casamento. Por incompetência da autoridade celebrante, então a autoridade que celebrou meu casamento é alguém incompetente para celebrar aquele ato? Não, isso não é caso de nulidade, isso é caso de possibilidade de anulação do casamento. A realizada entre primos, errado, porque primos podem se casar, são colaterais de quarto grau. Do incapaz de consentir ou manifestar de modo inequívoco o consentimento. Também não, porque isso aqui é considerado uma situação de anulação e não de nulidade. O índio pode casar normalmente? Carlos, boa pergunta. Sim, podem casar normalmente, tá?
eles são considerados aqui aparentemente relativamente incapazes, dependendo ali da formação, da forma que eles têm um contato com a civilização, né? Vamos dizer assim, que eu acho que, salvo engano, no Brasil são 2 ou 3 tribos que não têm contato com a civilização, parece. Uma, inclusive, fica em Rio Branco. Eu já contei para vocês, né, que eu morei lá no Acre. O Acre existe de verdade. A gente tem que lutar com onça lá, com dinossauro, mas dá tudo certo. Já morei lá no Acre, meu pai mora lá no Acre. Então, veja bem, lá tem uma tribo próxima a Rio Branco que ela não tem contato ali com a civilização. Mas, assim, o índio que é regularmente inscrito com RG e CPF, ele vai fazer o processo de habilitação normal e vai poder casar. 14. Essa aqui também quis dar uma complicadinha, porque nós vimos que quem autoriza o casamento de menores em idade núbia, ou seja, maiores de 16 e menor de 18, a gente já lembra, são os pais. Só que o que fica claro? Que são os pais ou representantes legais que vão fazer essa autorização. Então, a questão diz assim, olha, apresentado o requerimento de habilitação para o casamento, constatou-se que o nubente contava com 17 anos de idade, mas tinha sido emancipado. Tá tudo beleza, posso casar. Enquanto a nubente possuía também 17 anos de idade, porém estava sob tutela. Nesse caso hipotético, no que concerne a autorização para contrair o matrimônio, deve o oficial do cartório de registro civil exigir a autorização dos genitores do nubente sob a tutela, o ato judicial que a supre. Não, se está sob tutela, eu preciso da autorização do tutor. Não tem erro isso. B, do tutor do nubente ou ato judicial que supra. Beleza. Como essa adolescente está sob tutela, tutor autorize, ou, caso ele não autorize, eu vou lá pedir um suprimento judicial. C, dos genitores de ambos os nubentes, está duplamente errado, porque um está sob tutela e o outro é emancipado, então o genitor não entra aqui nessa jogada. Dos genitores do nubente emancipado, então essa aqui já, de cara, ela já foi excluída. É a letra B, eu preciso da autorização do tutor, porque nós estamos diante de um caso de tutela. 15. Acerca do casamento, assinale a opção correta. É possível a anulação de casamento sob o fundamento de erro... Ai, gente, essa aqui é engraçada. Olha só, nós falamos lá sobre o defeito quanto à pessoa. Casei, desculpa que a pessoa tem um defeito. Nádia, não é porque a pessoa é corintiana ou flamenguista que é considerado um defeito passivo de anulação. Eu sei que é um defeito gravíssimo ser flamenguista ou corintiano, mas nesse caso você não vai poder pedir anulação, você vai ter que divorciar, tá? Mas olha, o que é o defeito, meus queridos? Nós vimos lá que é ou uma doença contagiosa, ou nós falamos do caso do hermafrodita, então a pessoa que nasce com 2 sexos. Beleza, então isso seria considerado defeito. Outra situação que é considerado defeito é a impotência. E aí, meus queridos, nós temos 2 tipos de impotência. Nós temos a impotência generande, que é geral, ou seja, a pessoa é estéril, não pode ter filhos. E se a impotência generande é a impotência que a pessoa não pode ter filhos, no que consiste a impotência coeunde? O que vocês acham?
É isso mesmo, Débora, que deu essa risadinha. É a impotência sexual, tá? Então, olha só. É possível a anulação do casamento sob o fundamento do erro essencial quanto à pessoa, em caso de impotência coeunde, então uma impotência sexual do cônjuge, por impossibilitar a realização da finalidade do matrimônio, que seria a coabitação. No duplo sentido, né? Coabitar é fazer sexo e coabitar é morar na mesma residência. Nós vimos que isso já tem outras definições, que a gente não precisa mais seguir esses critérios, são critérios antiquados. Ainda que tenha havido... Por isso a pessoa está ficando solteira. Como é que é, Carlos? As coroas estão ficando tudo solteiras, porque os maridos ficam velhos. Ei, Carlão. Então, ainda que tenha havido coabitação anterior à celebração do casamento, então, olha, teve o ato sexual anterior à celebração do casamento e por mais de 3 anos após a celebração deste casamento. Nesse caso, meus queridos, está errado. Porque, primeiro, houve a coabitação anterior, então não é uma situação de gravidade, né, como é a impotência generande, eu caso para constituir uma família e descubro que a pessoa era estéril e ela sabia, ou algo nesse sentido, talvez poderia pedir a anulação do casamento. Delicado, né? Delicado, porque, olha, para pedir uma anulação, meus queridos, você tem que expor motivos, tá? Pedir a anulação, você vai voltar a ser solteiro. Então, é diferente do divórcio, que você não precisa a exposição de motivos, tá? Então, é uma situação delicada você expor a figura do seu ex-cônjuge aí, nesse caso. Tá, então, a ação seria de 180 dias, meus queridos. Tá? Então, por isso que essa tá errada, mas é meio maluco, né, essa situação. Aí, a nossa correta aqui é novamente a respeito do casamento putativo. O casamento nulo ou anulável produz todos os efeitos até o dia da sentença anulatória, se ambos os cônjuges contraírem de boa fé. Beleza, tá correto. C. Sobrevindo prole, não pode ser anulado os efeitos civis do casamento em infringência de impedimento. Não interessa se tem filhos ou não. Se eu casei com infringências de impedimento, esse casamento deverá ser anulado. B. É válido o casamento no compativo. O compativo é que a pessoa está morrendo, é aquele que eu preciso de 6 testemunhas. Perante o oficial do registro em caso de interditado, portador de moléstia grave, na presença de 2... Não, bagunçou tudo. Presença de 2 testemunhas, bagunçou aqui a moléstia grave com no compativo, pôs um curador no meio, então essa está totalmente errada. A certa é a B, que fala sobre o casamento putativo. É a letra de lei novamente operando aqui. 16. Segundo o Código Civil, após a alteração introduzidas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015, então essa lei que retirou lá, que modificou totalmente o artigo 3º do nosso Código Civil, que falou que o absolutamente incapaz é só os menores de 16 anos. Vocês estão sem áudio, galera? Vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Beleza. Tô ouvindo. Então, em relação ao casamento, assinale a afirmativa correta. Os primos estão impedidos de contrair o matrimônio? De novo, primo aqui. O professor querendo que vocês não casem com os primos. De novo. Terceira vez que eu coloco o primo envolvido aqui. Errado. Os primos não estão impedidos de casar. A pessoa com deficiência mental ou intelectual em idade núbil, então ela tem
idade nula. Poderá contrair matrimônio expressando sua vontade diretamente ou por meio de seu responsável ou curador? Perfeito. Pode se casar, sim. É a autonomia que a lei, que o Estatuto da Pessoa com Deficiente deu a essas pessoas. O casamento não se constituirá se ocorrerem as causas suspensivas previstas no Código Civil. Errado. Casei com causas suspensivas e o casamento é válido. A única situação que vai acontecer é que meu regime de bens será da separação total obrigatória. Mariana, sai e entra novamente para ver se seu áudio volta, minha querida. Vai dar certo. Se porventura não der certo, não desista. Logo eu postarei esse final dessa aula também. Vai ser tudo postado lá na nossa disciplina. C. O casamento não se constituirá se ocorrerem as causas... Não, esse aqui eu já falei, errado. D. É nulo o casamento contraído pelo enfermo mental sem o necessário discernimento para os atos da vida civil. Muita gente confundiu, porque acha que o enfermo mental que não tem discernimento, ele não poderia se casar. E o que acontece, meus queridos, é com a alteração dessa lei aqui, ela permitiu que esse casamento acontecesse. O que esse casamento poderia ser? Anulável, mas nunca nulo, porque nulo é só uma hipótese, infringência de impedimentos. Casei com as pessoas do 1521, esse casamento sim será nulo. Lucas. Fala, meu rei. Deixa eu te perguntar, porque eu não conheço mesmo a legislação. No caso a pessoa com síndrome de Down, ela não se enquadra em deficiente. Em que situação? É porque ele tem tutor? Como é que funciona a questão da pessoa com síndrome de Down? Valmir, eu te confesso que eu não sei. Ele não se enquadra como deficiente? Me parece que não. Ele não é considerado uma pessoa deficiente, ou é. Eu acho que eu fiquei com essa dúvida, sabe? Eu acho que mas eu não tenho certeza também para afirmar. Nós vamos pesquisar isso e aí a gente vai falar de forma melhor. Mas assim, porque eu não sei se eles têm a plena capacidade para atuar em todos os atos sem uma administração. Então, não estou dizendo que ele é incapaz, absolutamente incapaz. Eu entendo que ele é relativamente incapaz. Então, que ele precisa ali de uma tutela, tá? Ele precisa de um tutor para auxiliar ele, mas ele pode se casar, ele pode abrir negócios, porque a gente vê várias situações nesse formato de superação, de quem tem síndrome de Down se casando e é bacana. Eu acho que eles são relativamente incapazes, Valmir. Mas vamos aprofundar nesse entendimento. Depois eu vou olhar. Tá, olha aí depois e manda no grupo lá para nós, da monitoria. Pessoal, 17. São impedidos de contrair o casamento, de acordo com o Código Civil, parentes por afinidade em linha reta entre si, independente do limite de grau? Beleza, afinidade em linha reta. Madrasta, padrasto, sogra, sogro, o genro. Opa, na hora. Só um minutinho, pessoal. Não, que isso, doutor. Você pode deixar na porta. Pode deixar? Não, aqui não. Vai ficar só encostado, tá certo? Vai ficar. Eu vou trancá-la. Vou trancá-la. Pessoal, um segundo aqui, só vou trancar aqui o nosso escritório. Só um minutinho.
Tá concentrada, hein, Nádia? Esqueci que tava ligado, mano. Ai, ai, cansada dessas aulas hoje, viu? Nossa. /2. Tá todo mundo cansado. Aí a internet, né, gente? Tá muito ruim. Demais, tá cortando toda hora. Só quero lembrar que se falaram mal de mim, tá tudo sendo gravado, então eu vou assistir, tá bom? Eu vou assistir. Pessoal, Tá Nunca, bom. professor. então vamos finalizar aqui, nós temos 6 minutos, eu acho que dá tempo. Parentes Ai, por afinidade tomara. em linha reta. Parentes por afinidade em linha reta não pode casar, beleza? Então são impedidos de contrair o casamento. Parentes por afinidade em linha reta são impedidos, então tá correto. Irmãos bilaterais ou unilaterais. Não interessa se são irmãos do mesmo pai e mesma mãe, ou só do mesmo pai, ou só da mesma mãe. Eles não podem se casar, correto. As pessoas divorciadas que ainda não realizaram a partilha, elas podem se casar. A única coisa que vai acontecer é no tocante do regime de bens, seria uma causa suspensiva. Então, estão corretas as assertivas 1 e 2. Bem fácil. 18. Considerando os impedimentos ao matrimônio, elencados no Código Civil, não podem casar. Só para falar aqui, o viúvo, a viúva, blá, 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 é o que fala as causas suspensivas. Quando você vê lá, viúvo, viúva, tutor, curador, divorciado, você já vai lembrar de causa suspensiva. Porque os impedimentos, ele já fala mais assim, ó, da relação de parentesco. Parentes colaterais até o 3º grau, não pode se casar, ascendentes em linha reta. Quando você vê viúvo, viúva, tutor, curador, divorciado, essas pessoas podem se casar. Aqui é causa suspensiva. A única coisa que vai mudar é o regime de bens. Quem não pode se casar aqui, o adotante com quem foi cônjuge do adotado. Quem são esses aqui? O adotante com quem foi cônjuge do adotado. É uma relação aqui, meus queridos, de sogro e nora, por exemplo, do filho adotado. Então, olha só, eu fui adotado por meu pai, ok? Casei com a Mariane. O adotante é meu pai. Depois que eu divorciei aqui da Mariane, meu pai não pode casar com a Mariane, porque essa relação não será extinta de sogro e nora, tá bom? Então, não, é uma afinidade em linha reta, parentes por afinidade em linha reta, não será extinto esse grau de parentesco, não existe ex-sogro nem ex-sogra, mesmo que seja aqui um contato civil. Aqui não é um parentesco consanguíneo, é um parentesco por adoção, um parentesco civil. Então, esse aqui, salvo engano, é o inciso 2 do 1521. Não pode, mas geralmente acontece, né, Lucas? Eu acho que só, mas é só juntando, né? Nunca não chega a casar no cartório. Casamento no cartório eu acho difícil. Eticamente reprovável. Casar com sogra é castigo. Como é que é, Valmir? Casar com sogra podia ser permitido, isso é castigo. Nossa senhora, casar com sogra, meu amigo. Ninguém merece casar com sogra e sogro, não. Você tá doido. Aí ia pagar todos os pecados. Isso é castigo, é para castigar o cara. É verdade. Eu acho que isso aqui... sogra. Tem sogra que é melhor que a filha. Acho que isso aqui, ó, tinha que ir lá pro Código Penal, ó. Isso aqui tinha que casar com sogra e sogro, é Código Penal, é pena. Pena, casar com a sogra. Eu concordo. É digno de pena também. Pessoal, 19.
Quanto ao casamento de brasileiro celebrado no estrangeiro, então eu queria que vocês soubessem lá dos brasileiros que casaram no consulado brasileiro no estrangeiro. O que acontece? Este deverá ser registrado em 180 dias a contar da volta de um ou de ambos os cônjuges ao Brasil. Beleza, é o que o artigo fala. Lá nas provas do casamento, tem um artigo que fala justamente sobre isso. Um ou ambos os cônjuges pisou no Brasil, 180 dias para registrar. Aonde que eu registro? Ou no cartório do lugar que nós vamos morar, do domicílio, ou se não for morar, no primeiro cartório de registro civil da capital onde eu me encontro. Então, se eu chego aqui em Goiás, eu tenho que ir lá no primeiro cartório de registro civil de Goiânia fazer o registro desse casamento. Este casamento deverá ser registrado em 90 dias, errado, o prazo é de 180. O registro deve ocorrer em qualquer cartório do território nacional, errado, ou no cartório do domicílio, ou no primeiro cartório da capital do estado onde eu me encontre. Não haverá validade no Brasil esse casamento? Erradíssimo. Então, a correta é a letra A aqui para nós. Deixa eu ver aqui o que o chat está falando. Beleza. 20. Leia as afirmativas, as afirmações. Então, a nossa última questão. O Código Civil fundamenta a prova indireta do casamento, que é feita pela posse de estado de casado, ou seja, pela demonstração pública da situação de casados. Lembra que nós tivemos a prova direta, certidão de casamento. A prova direta supletória, qualquer documento que comprove que eu sou casado, sem ser a certidão de casamento. E a prova indireta é a posse de estado de casado, é a demonstração pública que eu sou casado. Então, está correta essa questão. O casamento de pessoas que na posse do estado de casados não possam manifestar vontade ou tenha falecido, não se pode contestar em prejuízo de prole comum. Correto, tá? Correto. Porque a posse do estado de casado é indúbio pró família. A não ser que eu comprove que algum desses dois já era casado com a certidão de casamento, eu não posso contestar esse casamento. Se um dos cônjuges tiver morrido ou tiver incapaz de manifestar sua vontade e existência de prole comum. E a 3, na justificada falta ou perda do registro civil, é admissível qualquer outra